Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, se inscreva aqui no canal para ajudar no nosso projeto. Vamos aqui à análise hoje do Bitcoin criptomoedas, um colapso avante vem aí, e você tem também o petróleo perdendo força e entrando em tendência de baixa. Deflação vem aí por conta disso. Então a gente vai analisar essas duas coisas. E vamos analisar aqui primeiramente o cenário do mercado de criptomoedas. O que acontece, pessoal? O mercado está ainda aí com cerca de 800 bilhões de capitalização. Ele estava com 2,5 trilhões mais ou menos, né, antes, quando estava nos 60 mil. E temos o mercado em tendência de baixa em relação a quase todas as criptomoedas. O Bitcoin, como ele tem maior capitalização, se ele cai, ele tende a levar todas as altcoins para baixo. Se ele sobe, ele tende a levar as altcoins para cima, se essas altcoins estiverem também apontando na direção de ir para cima, a probabilidade delas. Então ele é a nossa referência para a gente determinar a direção do mercado de criptomoedas em geral. E o Bitcoin, pela primeira vez desde 2014, ele deu um sinal Eagle. Lembre-se que no Eurodólar eu alertei nas redes sociais sobre um sinal Eagle de queda e ele fez a grande tendência de baixa com a onda 1, 3 e 5 e teve força para fazer a 7 e a 9. Agora ele está corrigindo, mas durante 6 meses aconteceu no Eurodólar. Esse mesmo sinal, graficamente, como ele tem base científica fundamentada no Fibonacci, que é científico, então ele tem o método tem uma base científica em Fibonacci, embora eu não use as retrações, existe o Fibonacci aqui no nosso método. Então ele acerta 100% pelo gráfico, porque segundo as minhas teorias, e outros também têm teorias, o mercado é regido por padrões Fibonacci. Por isso que o gráfico acerta, só que o nosso range é até 6 meses. Então nós temos aqui o sinal Eagle no Bitcoin, fez a primeira onda, né? Já rompeu esse fundo. Quando rompe esse fundo, existe a probabilidade de buscar os 10.500, que é o alvo aqui da projeção pela técnica de simetria dos pivôs, para determinar os alvos das ondas do fractal da morte gerado por esse sinal Eagle aqui, né? E o fractal de 5 ondas compostas por 2 pivôs de baixa, né? Onda 1, 3 e 5, é chamado de fractal da morte, né? Pode parar na 5, mas tem probabilidade se tiver força para fazer a 7ª, 9ª, etc. E ainda não desativou. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte: já tem o rompimento legítimo, né? Semana passada fechou 100% do corpo desse candlestick abaixo aqui do suporte de 17.689. Então já está na onda 3 e tende a buscar os 10.500. E o que acontece? A gente tem a tendência de baixa. Existe o mercado de bolsas mundial tentando virar. O Dow Jones, vocês podem perceber aqui, ele ainda não fez o rompimento legítimo naquela resistência importante, decisiva para ele virar. Muitas bolsas do mundo já entraram em tendência de alta. Se fechar a semana assim, o rompimento aqui é falso. Então o rompimento nesse topo, pelo padrão de candlestick aqui, é falso. Então ainda não confirma. Semana que vem, na sexta-feira que vem, sem ser essa, veremos como que o Dow Jones vai fechar e estabeleceremos se houve então o início de uma tendência de alta no Dow Jones, onde na correção ele poderá culminar em um sinal Eagle de compra, né, com probabilidade de fazer uma grande tendência de alta ao Dow Jones, tá? Porém, você tem o Bitcoin naquela situação e ele ainda está em tendência de baixa. A gente tem a desconfiança dos investidores em relação a várias exchanges, ou seja, está todo mundo com medo de colocar dinheiro em exchange depois do caso da FTX. E é o que eu falo, pessoal, exchange, você ficar fazendo trade em exchange não compensa. Você tem que ir para exchange, colocar pouco dinheiro para fazer trade, e a maioria do dinheiro que você vai colocar na exchange é para você comprar criptomoedas lá e sacar imediatamente. E nunca transferir a quantia que você quer comprar em criptomoedas. Por exemplo, você quer comprar $1 milhão de dólares em Bitcoin? Transfira de 10 mil em 10 mil dólares. E vai comprando. Vai ter taxa de saque? Dane-se, né?
você joga 1 milhão lá na Binance e ela quebra, e ela pode quebrar assim, durante essa queda aqui a Binance, ela travou os saques, então teve algum problema, talvez estava insolvente, e é claro que o CZ não vai falar. Por que bloqueou os saques na queda? Né? Então, ou ela ia ficar insolvente, se todo mundo sacar que eu vou ficar insolvente, então não tem como confiar em CZ em ninguém não. Né? Eu indico a Binance porque eu acho que é uma exchange boa, mas não tem que confiar nele. Então você tem que usar esse procedimento para definitivamente se defender. Então a probabilidade do mercado cripto ainda é de tentar fazer uma baixa, né? O mercado de ações, como ele está mostrando ânimo para virar, pode ajudar a limitar a força de queda das criptomoedas. Isso é sorte do Bitcoin e das criptomoedas. Se o Dow Jones ele iniciasse aí um mergulho, o que eu chamo de mergulho Armagedon, né, um início de tendência de baixa, e outras bolsas também fazerem o mesmo, e os metais, como estavam fazendo, continuarem fazendo o mesmo, com certeza o Bitcoin já era para estar nos 10.500, já era para estar fazendo um topinho para culminar na quinta onda aí e ir abaixo dos 10 mil, tá? O que fazer nessa situação, então, de possibilidade de queda das criptomoedas? Bom, vamos aqui somente analisar isso aqui, pessoal. Né? Depende da sua condição. Você que é holder e você colocou dinheiro no mercado. Você colocou dinheiro no mercado e é um dinheiro que você pode perder. E você tem reserva de emergência grande fora das criptomoedas. Então você tem dólares, né? Ou DAI mesmo, o token DAI. Você tem dólares, você tem real mesmo. Você tem reserva grande para sobreviver por 5 anos. E você tem suas criptomoedas ali. Comprou abaixo do valor intrínseco, no meu grupo secreto de sinais tem lá as criptomoedas, Nano e Dash é uma delas, né? Inclusive recomendo você comprar essas duas de graça que eu passo suporte para elas, né? Para longo prazo, operação de longo prazo. E você então tem que ficar posicionado, já que é um capital que você pode deixar lá e você tem um capital de reserva nas suas mãos, fora do mercado cripto, real, dólar, tudo aí na sua casa, sei lá aonde, e você tá tranquilo, fica posicionado. Então tá aqui, ó, crise da Mt. Gox, teve a queda, teve o desabamento, a Mt. Gox foi hackeada, aconteceu parecido com a FTX. Né? É nessas crises que você tem que comprar. Né? Então, a compra de 20% do capital para as criptomoedas está ativado aqui, tá certo? E vai ter um certo ponto que eu vou dar compra aqui para 100% nas criptomoedas, certas criptomoedas e tokens, não é qualquer uma. Mas é nessa queda que você tem que comprar. Agora, se você está com... acontecer alguma coisa financeiramente com você, e você... você colocou corretamente o dinheiro que você não vai precisar por 10 anos no mercado, e as suas reservas financeiras estavam intactas. Daí vamos dizer que sua mãe ficou doente ou alguém na sua família ficou doente e você então tem toda a sua reserva de emergência e reservas foi gasta com câncer lá, tratamento de câncer, sei lá o que, e acabou. Daí você tem o dinheiro do mercado cripto. O que você está lucrando, você pode tirar um pouco para criar uma reserva de emergência para sobreviver. Mas aquilo que está negativo em prejuízo, tem que deixar. Ou seja, negativo em prejuízo não, desvalorizado. Então tem gente aí recomendando, tire sua exposição do mercado cripto. Então o que acontece? O cara comprou aqui, teve a queda, teve a crise, tire a sua exposição das altcoins, uma boa parte das altcoins do mercado cripto, e daí o cara vai sair com patrimônio desvalorizado, vai assumir prejuízo porque ele vai tirar, né, vai vender, trocar por real, sei lá, e depois o mercado bomba e ele fica num prejuízo imenso. E ele perdeu uma oportunidade imensa. Então aquilo que está desvalorizado você não pode zerar. Aquilo que você teve lucro, que você está tendo lucro, você tira um pouco para criar uma reserva de emergência. Mas isso é para pessoas que estão em casos críticos de situação financeira. Né? Daí você cria ali sua reserva de emergência e sobrevive aí nessa crise, porque a gente está numa crise a nível mundial, né? Inflação, a gente tem ali o aumento de uso de cartão de crédito em vários países aumentando exponencialmente, o que mostra que as pessoas não estão tendo dinheiro, estão precisando pedir empréstimos, né? Nós tivemos aqui já o caso do Banco da China, né? Diminuindo as reservas para os bancos operarem. Então,
O banco ele tem que ter uma reserva mínima em dinheiro de verdade, em espécie, para ele operar. Então, o Banco Central chinês está diminuindo essa exigência para que os bancos operem. Por quê? Porque provavelmente tem crise ali, né? Então, para o banco operar, ele pode emprestar mais dinheiro que, né, fictício, porque ele não existe no banco. O que existe é muito menor do que ele empresta, do que ele diz que tem. Ou seja, se tiver um saque em massa hoje na China, isso pode ter por causa da crise de Covid lá, etc., vai quebrar um monte de banco lá na China, né? Tudo bem que diminuiu, tal, esse valor dá, mas cada vez mais está diminuindo, por quê? Para que os bancos sobrevivam. Porque tem banco que não está podendo ter, ou pode ser que não consiga ter a reserva mínima necessária para operar. Então isso aqui é um indício de que banco é perigoso. Deixar o seu dinheiro no banco é perigosíssimo. Se tiver um saque em massa, como ocorreu no Líbano, o seu dinheiro já era, você não consegue sacar. Não consegue sacar, não consegue movimentar, não consegue fazer nada. E você perdeu todo o patrimônio da sua vida por conta de um saque em massa que quebrou os bancos, tá? Então a gente tem essa condição para que você fique esperto. Essas condições aí de bancos aí em alerta, né, de Banco Central diminuindo a reserva para facilitar a operação dos bancos, é porque os bancos estão em crise, não estão conseguindo ter a reserva necessária para que eles consigam operar. Temos aí as pessoas não estão comprando as coisas, então você vê padaria quebrando em todo lugar, que as coisas estão caras, né? Eu mesmo não aceito pagar para comprar pão que custa R$1,50, R$2, uns pães aí vagabundos que antes custavam 40 centavos. Então, mesmo que você tenha dinheiro, não tem sentido você gastar se está tão caro. Então as coisas vão quebrar, cara, né? No mundo inteiro as coisas vão quebrar. E tem o coronavírus aí, já estão exigindo máscaras em aeroportos. E está começando a exigir máscaras de novo, o nível de coronavírus está subindo de novo. A vacina anterior talvez não funcione contra o novo vírus, nova variante do vírus. Então, se fechar os aeroportos no mundo inteiro e voltar aquela confusão inteira, é um segundo corona crash. E o Bitcoin já está em tendência de baixa. Então, tende a desvalorizar torrencialmente. E essa situação de zerar, não se expor em altcoins, se tiver no prejuízo, meu amigo, só se for um caso de vida ou morte. Você precisa de dinheiro para comer, para pagar uma doença, daí você zera e começa de novo quando puder. Mas se você está no negativo, o seu patrimônio, por conta dessa crise, não zere aquilo que está no lucro. Tem gente mandando você zerar aquilo que está no prejuízo. E a gente sabe pelos fatos que nessa crise você comprou, teve 50%, 60% negativo do seu patrimônio. Quem ficou depois bombou, lucrou. A Nano pode ir com essa crise para 50, 20 centavos. Compra pesadíssimo Nano. Lembre-se que ela estava a $1, ficou 2 anos parado, $1, 30 centavos. Depois explodiu para $12. Deu 1000%, você zera a metade, zera 30%. Você faz uma estratégia desse nível, você já ganha uma bolada. Uma bolada com a Nano. Fora que ela pode ir para $100, $1.000 no longo prazo. Ela tem fundamentos, ela funciona. Só que ela está ali esquecida, né? Porém, o que tem fundamento, ela pode ser esquecido por um tempo, mas no longo prazo vai ser demandado e vai ter muito dinheiro que pode entrar na Nano. Basta 200 bilhões entrar na Nano que ela vai para $1.000, né? Mas a $1.500, né? Só que $1.000 já é o nosso alvo para a gente sair a metade pelo menos e criar a nossa reserva de emergência, reserva de emergência, reserva de valor, etc. Tá? Agora, pessoal, o petróleo, né, ele está numa situação aqui interessante, porque ele acabou de entrar em tendência de baixa, tá? Então ele voltou para a tendência de baixa e rompeu esse fundo. Esse rompimento não é um rompimento legítimo, é um rompimento do tipo falso, caracterizado por esse spinning top negativo. Vai fechar aqui o gráfico do petróleo, provavelmente hoje, né? Mas já temos aqui um pivô de baixa, né, que tende a fazer mais um pivô de baixa e está
abaixo da resistência nova que sustenta a tendência de baixa atual. Preço abaixo da média azul 8,9 aqui, mas esse padrão inicia a tendência de alta nessa correção chamada repique ou pullback de pivô de baixa. Poderá caracterizar um sinal Eagle igual ao do euro-dólar, da qual eu acertei, antes eu falei, aconteceu, o sinal Eagle funciona no euro, funciona em petróleo, funciona em tudo, tem fundamento científico, tem base científica a nossa metodologia, não tem como comprovar com artigo científico isso, mas é muito provável que o nosso método funciona graças a seguir os padrões de Fibonacci que utilizamos. Então basta o gráfico para saber movimentos de 6 meses em tudo, absolutamente. Certo? Então, se o petróleo entrou em tendência de baixa, agora deflação à vista, talvez, ou seja, preço dos combustíveis, se formar uma tendência de baixa, se der um sinal Eagle mesmo aí, petróleo pode desabar e poderemos ter aí uma estabilidade no mínimo no preço da gasolina, e a escassez pode parar na gasolina, combustível no mundo inteiro. Então o problema com o preço de gasolina alto não é só no Brasil, no mundo inteiro temos problemas com o preço de gasolina alto, tá? Então a inflação pode diminuir, tá? Está em tendência de baixa, se der o sinal Eagle, então confirma uma chance de grande tendência de baixa por 6 meses. O gráfico acerta, basta o gráfico para eu saber, porque eu consigo decifrar a psicologia do mercado, direção e força, e ter uma probabilidade que sustenta esses 6 meses de queda no mínimo, pode ser mais, como o euro-dólar foi 9 meses aí de queda brutal, né? E nas redes sociais aí eu alertei, foi acertado, o método funciona, contra fatos não há argumentos, não foi só no euro-dólar, foi um monte de coisa, etc. Então tem que falar isso para que você tenha, né, confiança aqui na minha projeção, tá certo? Mas não vamos aqui, né, entrar em euforia porque vai ter deflação, né? A gente tem que acompanhar para confirmar essa grande tendência de baixa no petróleo. Então é isso, pessoal, tá? Quem quer fazer o meu treinamento, dezembro tem vaga para o meu treinamento, tá? Para treinamento de trader, que também tem análise fundamentalista exclusiva para criptomoedas, análise fundamentalista de ações, tá? Método Benjamin Graham, e você ganha o grupo secreto de sinais de graça ao comprar qualquer um desses cursos aqui. Você pode também comprar o grupo secreto de sinais de graça aqui também. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Obrigado. Até mais.